Tá, galera? Felipe, o que tu pode nos dizer sobre esse conflito que se iniciou ali na madrugada de quarta para quinta e se estendeu até agora, né? O que tu tá achando das principais notícias até esse momento? Pois é, Roberto, a gente tem entrado aí no sétimo dia desse conflito aí, Rússia e Ucrânia, desde quando Putin decidiu fazer a invasão, e a gente tem feito uma cobertura bastante extensa aí de tudo que está acontecendo, de olho nas principais notícias e nos principais desdobramentos, né? Conversando, não só trazendo as notícias, mas trazendo economistas, trazendo analistas, professores de relações internacionais para darem um panorama para a gente. O que eles costumam dizer é que é um jogo de xadrez ali, né? Cada país é uma pecinha que vai se movimentando nesse tabuleiro aí da geopolítica. E ao longo desses dias a gente viu claramente que a intenção do Vladimir Putin era fazer com que a Ucrânia não se juntasse à Organização do Tratado do Atlântico Norte, não se juntasse à OTAN, justamente por uma questão histórica deles de fazer parte ali da antiga União Soviética, da antiga Grande Rússia, né, lá dos anos 1700, e ter um país que já foi aliado, né, da Rússia entrando na OTAN seria colocar tropas, poderio bélico, seria colocar praticamente os Estados Unidos no seu quintal, e era justamente isso que o Vladimir Putin não queria. E aí, nesse sentido, com a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, o Vladimir Putin toma essa decisão de invadir e, pelo que tem ficado claro, a ideia dele era destituir o presidente Volodymyr Zelensky. Só que, o que aconteceu? O Zelensky ele não fugiu do país, ele não se entregou, ele não renunciou, ele ficou para lutar e convocou a população ucraniana a lutar também. Então, desde segunda-feira, a gente teve uma rodada de negociações para tentar achar uma saída diplomática, enquanto a Rússia avança, enquanto a Rússia busca chegar a Kiev, que é a capital, que é a principal cidade, que é onde está o Zelensky, que é o presidente ucraniano. Só que tem umas questões importantes que a gente precisa destacar, que é a questão do gás, né? O gás da Rússia abastece a Europa, abastece a comunidade europeia, e aí em qualquer repúdio que a União mais forte que a União Europeia possa fazer, o gás pode ser interrompido. E aí, nesse sentido, a gente vê uma série de sanções impostas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, Canadá, entre outros países, só que nenhuma dessas sanções, nenhum desses embargos afeta diretamente o gás. A gente fala de sanções contra bancos, a gente fala de sanções financeiras, a gente fala da retirada, inclusive, que foi anunciada hoje, de vários bancos do SWIFT, que é aquela organização, né, aquela de intermediação financeira, mas o gás, que é essa principal questão, não está sendo colocado em discussão. O que a gente vê aqui das principais notícias a guerra avança, o tabuleiro vai se mexendo, as sanções estão ficando cada vez mais pesadas. O Conselho de Segurança da ONU hoje tomou uma decisão, né, foi votado ali 141 votos para sancionar a Rússia, para colocar mais embargos sobre a Rússia. A gente viu 34 países ficando em cima do muro, dentre eles a China, se abstendo de qualquer votação, e poucos países ali apoiando a Rússia, entre eles Coreia do Norte, Geórgia e Bielorrússia, que são parceiros de longa data da Rússia. O que a gente percebe é que o mundo ocidental não está vendo com muito bons olhos essa investida e quer que isso acabe logo, até porque, pela questão geográfica, a Europa não quer conflito, não quer nenhum tipo de bombardeio próximo ao seu território. A gente sabe que a Europa tem uma dimensão territorial muito pequena ali e que um país fica muito próximo ao outro. Então, se houver uma guerra com muita bomba, com muita troca de tiro, com possíveis mísseis sendo atirados à torto e à direito, isso poderia, inclusive, impactar o território europeu. Então, essas são as principais notícias, são as principais movimentações, e a gente vê também que isso acaba impactando o mercado, né?
A gente viu o petróleo subindo mais de $110 o barril, a gente viu ao longo do pregão aí a Vale subindo bastante, né, o minério de ferro. Enfim, isso acaba impactando o mercado, trazendo inclusive até questionamentos sobre os reais impactos, né, porque desse temor de uma guerra mais prolongada também. E, Felipe, até é legal tu falar sobre isso, né? Porque quando tu comentou ali sobre a questão do presidente da Ucrânia permanecer no país e lutar, né? Não sei até que ponto era consenso de que seria uma guerra, de certa forma, fácil de ganhar, né? Por parte dos russos. O pessoal não estava aí com ânimos de que fosse haver, de fato, uma guerra, que a questão iria acabar sendo resolvida em algum tratado, né? Mas tu acha que houve um impacto em relação à dimensão desse conflito por conta do presidente ter permanecido no país e lutado, né? Então, algo que seria mais fácil de invadir se tornou algo bem mais difícil, né? Digamos assim. Sim. Sim, com certeza, porque antes de haver exatamente a invasão, já alguns especialistas, né, lá dos Estados Unidos e da Rússia também estavam avaliando que caso a Rússia fizesse alguma incursão na Ucrânia, isso levaria 4 dias, 96 horas, né, até a Rússia efetivamente conquistar a capital Kiev, justamente por conta da discrepância entre o poderio bélico da Rússia e o poderio bélico da Ucrânia. Então, qual era o objetivo do Putin? Era chegar até Kiev, destituir o poder do Zelensky, seja de uma forma mais, entre aspas, amigável, com ele renunciando, ou seja, de uma forma menos amigável, que talvez fosse até a morte do presidente. Só que o presidente, ele, ao invés de fugir, os Estados Unidos até ofereceram ajuda para ele sair do país, falaram que mesmo com o espaço aéreo ucraniano restrito ali, os Estados Unidos tinha essa condição de chegar até Kiev e tirar o presidente de lá, e mesmo o presidente sabendo que poderia ser morto, sendo o alvo número 1 da Rússia, ele não arredou o pé do país, ele continuou lá e fez mais, ele convocou a população. Então, né, nisso que eu falo, né, do jogo de xadrez, a estratégia do Putin era ser rápido, ser célere e chegar ao seu objetivo. Só que ele foi encontrando algumas resistências. A primeira resistência foi o presidente ucraniano não fugir. A segunda resistência foi o presidente da Ucrânia convocar a população a lutar. Então, enquanto a gente via muitas pessoas deixando o país, mulheres, crianças, idosos, que eram permitidos, a gente via um movimento contrário de homens entre 18 e 60 anos voltando para a Ucrânia para lutar pelo seu país. Ele colocou, né, o Zelensky colocou, incutiu na população ucraniana aquele sentimento de unidade de país. E isso foi um grande empecilho para o Putin não conseguir avançar com a rapidez que ele queria. E a popularidade do presidente só foi aumentando. Zelensky foi ganhando popularidade e chegou no começo da semana a 91% em pesquisas feitas lá dentro da Ucrânia, que ele estava muito popular. E o terceiro empecilho que o Putin enfrentou foi quando ele tentou dialogar com as forças armadas ucranianas, falando, olha, para a gente resolver isso de uma forma rápida, os próprios militares ucranianos tomem o poder, destituam o Zelensky, e aí fica mais fácil da gente conversar, a gente conversa de militar para militar. Essa é uma coisa muito interessante, porque o Zelensky, ele não é um político, não é um militar, ele é um ator, né? Ele é um ator, ele é um comediante, então ele já sofreu muita rejeição da população e dos países vizinhos, inclusive da Rússia, justamente por conta desse histórico dele de ser um comediante, de ser um ator. Então o Putin falou, olha, se as forças armadas da Ucrânia tomarem o poder, vai ser muito mais fácil da gente dialogar de exército para exército, de militar para militar. E com a popularidade em alta, o exército ucraniano não tomou essa atitude. O exército ucraniano decidiu ficar junto com o Zelensky. Então, foram vários empecilhos enfrentados ali pelo Putin ao longo dessa invasão, que fizeram com que, desses 4 dias, que já era pelo menos previsto de invadir, de chegar até Kiev, ele não conseguisse. Então, a gente já entrou no 7º dia e agora, aparentemente, a estratégia do Putin é ir minando
cidades-chave. Então, já bombardeou a segunda maior cidade, a terceira maior cidade, já fez um cerco à capital, embora não tenha invadido efetivamente, já montou um cerco na capital. Então, ele está tentando minar as cidades-chave, as cidades mais populosas, e que tem também o maior número de militares lá na Ucrânia. E, Felipe, em relação a isso, né, que a gente, assim como a gente tinha mencionado, era esperado, né, uma invasão rápida e certeira, digamos assim, né, mais agressiva, considerando que a gente percebe várias notícias envolvendo a desistência, né, de alguns militares russos, ou então, por exemplo, a questão da falta de linhas de suprimento para manter, né, as ofensivas ativas, a gente já está percebendo que, de certa forma, pode ser uma guerra que não termine no curto prazo, né, tanto para um lado quanto para o outro, mas tu acha que existe uma perspectiva de que essa seja uma guerra que possa se estender por mais de um período do que seria meses, né, talvez a questão de um trimestre ou até um semestre, ou algo do gênero? Colocar uma data assim é meio complicado porque a gente não sabe a extensão, né? A extensão, inclusive, da vontade de finalizar essa guerra. Eu falo isso porque hoje mesmo a gente deu a notícia que foram interceptados alguns documentos com militares russos, né, que foram prisioneiros de guerra lá por parte dos ucranianos, e nesses documentos mostravam estratégias, mostravam o passo a passo ali de alguns destacamentos militares da Rússia, e esse destacamento em especial, ele estava disposto ali para lutar durante 15 dias. Então eram 15 dias de suprimentos, 15 dias de alimentos, 15 dias de tropas, essa era a perspectiva. Só que, o que acontece? São várias tropas, são vários destacamentos, são vários grupamentos militares que estão na Ucrânia toda, né? Então, talvez eram 15 dias, mas talvez outro iriam render, ou, enfim, fazer algum tipo de movimentação. Mas o que exatamente vai determinar o fim da guerra, ou pelo menos um arrefecimento de toda essa beligerância, vão ser as próximas rodadas de conversas. Hoje começou a segunda rodada com pautas de lado a lado e eles voltaram para os seus países, as delegações da Ucrânia e da Rússia voltaram aos seus países para debater com o presidente, com seus presidentes, um próximo passo. E amanhã, na quinta-feira, vai ter uma outra rodada de negociação. O que os analistas comentam aqui é o seguinte: talvez haja. Ninguém quer aparecer que perdeu a guerra, todo mundo quer parecer que ganhou a guerra. E o Putin, ele faz muito bem isso. Às vezes ele dá a entender que ele ganhou a guerra, dá a entender que ele perdeu a guerra, mas ele ganhou. Então, eu acredito, e o pessoal aqui, os analistas, eles acreditam que talvez haja um fim da guerra se a Ucrânia falar, tá bom, eu não vou participar da OTAN, eu não vou permitir que ninguém coloque tropas aqui no país para fazer uma afronta à Rússia, e a Rússia fala, não, tudo bem, Zelensky, se mantém no poder, a gente reconhece, você continua sendo presidente, você meio que, entre aspas, ganhou a guerra, você fez com que as nossas tropas saíssem daí, e para sua população você é o grande herói, mas não coloca a OTAN aqui no nosso quintal, porque senão vai ser complicado. E essa seria uma saída diplomática, isso seria uma saída interessante, até porque a gente já viu que os países eles não querem mandar tropas para a Ucrânia. Os Estados Unidos já falaram que não vão mandar soldados, não vão mandar tropas, o que eles podem fazer é mandar recursos, né? Mandar armas, mandar dinheiro, mandar ajuda humanitária, assim como outros países estão falando, não vamos mandar tropas, a gente manda recursos. Então, porque assim, se os Estados Unidos mandarem tropas para lá, a briga ganha uma magnitude muito maior. Seriam tropas diretamente dos Estados Unidos e da Rússia brigando. E esses países têm ogivas nucleares. É um perigo absurdo para a população mundial inteira. Inclusive, tem analistas falando que se isso acontecer, se houver uma escalada ainda maior desse conflito, pode sim gerar uma terceira guerra. Mas não é o que o mundo quer.
A gente está vendo que o mundo acaba ficando do lado da Ucrânia justamente para evitar essa terceira guerra mundial.